Bem-vinda ao outono. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Isso está na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. O outono é a estação onde as coisas passadas se esgotam para dar lugar às novas. O que é, já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quando você ouve falar no outono, é possível que você pense no friozinho, ou nas cores da natureza que mudam para tons quentes, como o vermelho, o laranja, o amarelo, ou você lembre daquela imensidão de folhas secas forrando o chão. E por falar em folha seca, você já se perguntou por que algumas árvores no outono perdem totalmente suas folhas? O que acontece é que no outono os dias são mais curtos, logo tem menos luz solar. E com menos luz solar, a planta ela produz menos clorofila. E clorofila é a substância que garante que elas permaneçam verdinhas. E como se isso não bastasse, essa árvore, ela encerra gradativamente o suprimento de água e de glicose, que vai do ramo para as folhas, fazendo com que estas sequem e caiam uma a uma. Essa árvore, ela precisa fazer isso para se manter hidratada e nutrida para poder aguentar as adversidades climáticas que estão para vir na outra estação, que é o inverno. E também porque nesse tempo, é o tempo dela se recompor, dela fortalecer a sua estrutura interior, para que também lá na frente, ela possa brotar de novo, com novas folhas, flores e frutos. De forma semelhante, eu e você precisamos passar por isso também, quando o outono da vida chegar para nós. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses versículos têm tudo a ver com a experiência do outono que nós queremos passar aqui. O principal objetivo das estações é promover uma renovação contínua, evitando a inércia e a estagnação. Então, quando Paulo fala aqui, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ele mostra que ele não é uma pessoa acomodada, nem conformista. Ele teve uma visão, ele ganhou uma revelação, e ele sabe que lá pela frente tem muito mais coisa para ser alcançada. Então ele prossegue no versículo, ele toma uma decisão. Ele prossegue, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele deu 3 passos: esquecendo, avançando e prossigo. São 3 ações que acompanharam a vida de Paulo até o final. E são 3 ações que têm que acompanhar a nossa vida dia a dia até o final. Se você não passar pelo processo de esquecer, de deixar cair as folhas secas do que ficou para trás, dificilmente você vai conseguir avançar e descobrir o que Deus preparou para você. E o outono, ele vem para lembrar que a nossa vida não para nas conquistas da primavera, nem do desfrute do verão, nem fica inerte e intimidado com as adversidades do inverno. E tampouco não fica preso ao passado. Esquecer as coisas que para trás ficam é se despojar, é deixar cair o fruto envelhecido e a folha seca por onde não passa mais a seiva divina. E acredite, tem muita coisa em nós para ser esquecida, para ser deixada para trás.
A murmuração, por exemplo, ela pode se tornar um grande peso que impede você de avançar. Quem sabe você está sempre murmurando. Nada está suficientemente bom para você. As suas amigas conseguem tudo o que querem, menos você. A vida parece tão injusta e parece que Deus não ouve a sua oração. Você vê as pessoas ao seu redor prosperando e avançando e você nada. Com o mesmo problema, na mesma situação, no mesmo lugar. E você sente que está ficando para trás. Eu vou te dizer, isso é sinal de que você precisa ser renovada. Há muita coisa dentro de você acumulada que você precisa eliminar. Essa é uma boa hora de ir à presença do Senhor e pedir para Ele te esvaziar. E na presença do Senhor, você vai ser iluminada e você vai ver que o amor de Cristo sempre esteve presente na sua vida. Merecendo ou não, o amor de Cristo sempre esteve presente na sua vida, te guardando, te sustentando e suprindo cada uma das suas necessidades. E a prova disso é que você está aqui. Amém? Então, olhe menos para o que você não tem e olhe mais para tudo que Deus já fez por você. E seja agradecida. Amém. A deslealdade e a ingratidão, elas caminham juntas. E elas levam à murmuração. E não tem coisa que deixe o paizinho mais triste do que ter uma filha murmurando. Em Salmos, capítulo 35, versículo 27 e 28, diz assim: cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na retidão de Deus. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade da sua serva. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade da sua serva. Deus tem prazer em que você prospere, em que você progrida, em que você avance. O problema não está em Deus está a solução. Peça ao Senhor que crie em você um coração puro, um coração que canta de júbilo e se alegra, um coração que tem prazer na retidão de Deus, um coração que glorifica o Senhor. Então você não vai mais usar a sua boca para murmurar, você vai usar a sua boca para celebrar a justiça de Deus. E o seu louvor todo o dia. Se você proceder assim, é certo que você vai avançar. Você não vai mais ficar para trás. O que tem que ficar para trás é todo esse peso de murmuração, de amargura, de ciúme, de contenda. Isso sim tem que ficar bem lá para trás. Você é filha. E o lugar que o Senhor reservou para você é à frente, é adiante, é avançando, junto com todos os que de coração puro invocam o Senhor. Deus não quer ver você para trás. Deus quer ver você avançando junto com os irmãos. Amém? É possível também que o seu maior desafio seja deixar cair a folha seca da culpa. A culpa também pode ser um empecilho que impede você de avançar. Quem sabe você fez coisas que você desejaria nunca ter feito. Embora você tenha se arrependido e confessado, você não consegue se perdoar por ter magoado pessoas que você ama, por ter ferido o coração de Deus. Isso te pesa. Isso faz com que você recue e se sinta indigna de ser amada, de ser acolhida. Mas a notícia maravilhosa é que as misericórdias do Senhor não têm fim. E o sangue precioso do seu Filho garante o teu perdão. Na epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se você confessou
Se você já se arrependeu diante de Deus, Ele garante que Ele já esqueceu. Então esqueça também. Deixe toda essa folha seca da culpa para trás. E avance. Avance, porque o Senhor, Ele se tornou da parte de Deus, para nós, sabedoria. E santificação, e justiça, e redenção. É isso que está à frente de você. Avance, seguindo por aí. Jesus te ama. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus também quer que você se liberte das lembranças dolorosas do passado. Hoje, é difícil alguém que não traga traumas ou fraturas emocionais recorrentes da infância ou do passado em geral. Eu mesma tive muitas. Mas eu recorri ao Senhor. E Ele me curou. E Ele sarou as minhas feridas. E Ele me libertou de cada uma delas. Deus me ama, eu não tenho dúvida disso. E Deus te ama. E não é da vontade dEle que nem eu, nem você fiquemos cativas de lembranças dolorosas do passado. Se você passou por duras provas e sofrimentos, hoje Deus propõe que você esqueça. Deus preparou coisa nova para você. Não é da vontade do Senhor que pensamentos negativos ocupem a sua mente. É certo que isso leva um tempo. É difícil se libertar de lembranças tão enraizadas, mas creia, Deus tem todo o poder para te libertar. Recorra a Ele para te curar, para sarar as suas feridas e para te libertar. A Bíblia fala, na Epístola de Hebreus, capítulo 7, 25, diz: por isso Jesus também pode salvar totalmente as que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por elas. Jesus pode salvar totalmente você. A obra do Senhor não é parcial. Ele quer salvar você totalmente. E tem mais. Ele te ama tanto que Ele vive para interceder por você. Aqui diz, vivendo sempre para interceder por você. Não tem ninguém que te ame mais e que queira que você esteja bem do que o Senhor Jesus. Se renda a Ele, se achegue a Ele, confie nele. E se porventura alguma situação desencadear esses pensamentos e essas lembranças do passado, rejeite. Invoque o nome do Senhor Jesus. Peça para Ele proteger a sua mente, dê as costas para todas essas lembranças. E siga à frente. Deixa para trás. E avance. Avance liberando perdão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que você é santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em você. Deus é Espírito. E Ele precisa do nosso espírito, alma e corpo íntegros para que Ele possa se expressar através de nós. Ele precisa de mim e de você. A Bíblia diz que o Senhor quer que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e permeados do Espírito, para que Ele possa nos usar e para que a gente possa representar Ele nesse mundo. A vontade de Deus é que você tenha uma mente sadia, livre de conflitos, pura. E quando a sua mente está em paz, o teu corpo descansa. Então peça ao Senhor, Ele é o único que pode fazer essa obra por você. E Ele quer, Ele está falando aqui que Ele pode te salvar totalmente. Hoje você pode experimentar isso, essa salvação total da parte de Deus. Lembrando aqui também que tanto o esquecendo quanto o avançando, eles estão na forma do presente contínuo, são ações contínuas que têm que acompanhar o nosso dia a dia. Por exemplo, você foi criticada esquecendo.
Alguém buzinou e te xingou? Esquecendo. Alguém falou mal de você por trás? Esquecendo. Alguém te julgou? Esquecendo. Alguém te humilhou? Esquecendo. Esquecendo sempre. Deixando todas as folhas secas dessas picuinhas diárias para trás. Amém? E avançando. Avançando, aplicando a cruz de Cristo. Em cada uma dessas situações. Me perguntaram, o que é afinal aplicar a cruz de Cristo? Aplicar a cruz de Cristo é morrer para si mesma. É negar o seu ego. Mesmo que você saiba que você tem a razão, que você tem o direito, você escolher inclinar a mente para o Espírito e fazer a vontade de Deus e não a sua. Toda vez que você aplica a cruz de Cristo em cada situação, Cristo é glorificado através de você. E você cresce um pouquinho mais. 1 Coríntios 1,18, eu amo esse versículo. Ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvas, o poder de Deus. E de fato é loucura para os que se perdem, que você não se defenda, que você não brigue, que você não lute, e que você não reivindique seus direitos, não é? Mas para nós, que somos salvas, é o poder de Deus. E quando você aplica a cruz de Cristo, você se torna uma bênção para as pessoas que vivem ao seu redor. Porque ali, na verdade, você está expressando toda a beleza de Cristo. Pense nas fraquezas que te fazem repetir os mesmos erros todos os dias e o tempo todo. Ao aplicar a cruz de Cristo, você não vai mais ser escrava dessas fraquezas, dessas tradições, desses costumes e desses hábitos. Você vai poder andar em novidade de vida. E as pessoas vão ver que você mudou, que você adquiriu a flexibilidade, que você não é mais uma pessoa rígida. Eu nasci assim e morri assim. Não. Você está se deixando nas mãos do Senhor para Ele trabalhar em você. E não tem coisa mais linda do que isso. O Espírito de Deus habita em você. E é nesse Espírito que opera a cruz de Cristo. Mas não são só as coisas boas ruins que a gente tem que deixar para trás. As negativas são as coisas boas também. As coisas boas também precisam ser deixadas para trás. Pode ser que você tenha passado por um período de alta produtividade, que você tenha sido usada para ajudar muitas pessoas, que você tenha dado muitos frutos. Se a fonte de tudo que você fez foi o Espírito de Deus, Ele já recebeu, já está registrado no céu. Mas é importante saber que tanto o que eu faço quanto o que você faz tem prazo de validade. Passou esse prazo, não presta mais. E você percebe, e as pessoas também percebem que você carrega frutos envelhecidos e folhas secas quando você já não reage mais ao falar de Deus como antes. Quando você considera que você já viveu todas as experiências que precisava, já aprendeu todas as lições, não tem mais nada de novo para te ensinarem. Você perdeu o interesse em aprender. E isso não quer dizer só relacionado a mulheres com mais idade. Mulheres jovens já se encontram nessa situação. Mas Deus, Ele não desiste de você. Deus é um Deus de renovação, é um Deus que tem algo novo a cada manhã. E se você se encontra nessa situação, é sinal de que precisa se esvaziar. É sinal de que não entra mais nada de novo em você, é porque está tudo ocupado. E hoje é o dia que o Senhor está nos chamando para desentulhar, para esvaziar, porque Ele quer colocar algo novo em você. Ele quer fazer algo novo em você. No início, nós falamos que aquele tipo de árvore do outono, ele encerra os suprimentos que iriam de água e de glicose, que iriam para as folhas, fazendo com que elas sequem
e caiam. Da mesma forma, é possível que alguma ação minha ou sua já tenha desvanecido, que a seiva divina já não corra mais no meio dela. Elas estão secas, você precisa deixar cair. Em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Não vos lembreis das coisas passadas, não fique considerando as antigas. Quem você ajudou, como ajudou, quando ajudou. Passou. O Senhor fez coisa nova, já saiu à luz. Porventura você não percebeu? Amém. Senhor, nós percebemos hoje, na luz da Tua palavra, a alegria de Deus é ver você funcionando como um membro ativo no seu corpo, na igreja, em frescor de vida, bebendo da fonte espiritual, seguindo a palavra profética, envolvida com a pregação do Evangelho, gerando frutos novos. Esse é o sentido da vida. Para isso eu e você fomos chamadas e escolhidas. Amém? O apóstolo Paulo, ele passou por algo semelhante, onde ele teve que fazer uma escolha entre o antigo e a coisa nova. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. As coisas que Paulo ele computou como perdas eram coisas muito valorizadas pela sociedade. Paulo, ele fazia parte da elite. Ele tinha todo o conhecimento na religião, na política e na cultura. São coisas muito valorizadas pelo mundo. Mas quando ele foi iluminado, quando ele tocou no amor de Deus, ele mudou a maneira de ver e de pensar. Ele percebeu que tudo aquilo que ele havia conquistado não passavam de folhas secas comparado à glória de Cristo. E o que ele experimentou foi a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele trocou a glória transitória vinda dos homens por algo santo, permanente e eterno. Todas as experiências de Paulo resultaram numa colheita farta, que não se esgota nunca. Eu creio que no final o ramo de Paulo estava tão pesado, com tantas flores, folhas e frutos, que ele se encurvava até. Paulo, ele polinizou com o evangelho da vida vários lugares e pessoas. Ele alimentou com o fruto da palavra. Ele levou cura com a folha da fé. E tudo isso porque ele escolheu se submeter ao trabalhar das estações de Deus na vida dele. Ele escolheu, ele decidiu permanecer constantemente na presença do Senhor. Ele decidiu aplicar a cruz de Cristo em cada situação. Porque ele sabia que à medida que ele aplicasse a cruz de Cristo, ele experimentava o poder de Deus. Paulo alcançou o alvo. Ele conquistou a coroa da justiça. Ele chegou lá. Você já viu uma videira cheia de cachos de uva e de folhas? É a coisa mais linda. A gente para tirar foto. A gente posa em frente dela para registrar aquele momento de glória dela. Aquele momento exuberante. Mas se você visitar essa mesma videira daqui uns meses pela frente, tudo que você vai encontrar, é um tronco com uns galhos aparentemente secos, podados. Você não vai ver mais glória nenhuma nela.
Parece que ela está na humilhação. O que acontece é que o agricultor, ele foi e ele retirou da videira tudo que ele podia. E aquele finalzinho que ficou seco, ele limpou carinhosamente, amorosamente, ele limpou tudo. Sabe por quê? Porque nesse tempo era o tempo da videira se recompor, ela precisa desse tempo. Ela precisava desse tempo para fortalecer a sua estrutura interior, a essência dela interior, para que mais lá pela frente ela viesse com uma safra exuberante para a alegria do agricultor. Então, nós precisamos adquirir esse olhar do agricultor. A gente precisa saber que no momento onde aparentemente não tem glória nenhuma, ali dentro o Senhor está trabalhando. Não é da vontade de Deus que nem eu nem você passemos muito tempo no outono. E nem fiquemos muito tempo em cada uma das estações, porque é para ser transitória e passageira. A Bíblia diz no Evangelho de João 15 que todo ramo que estando em Cristo e der fruto, o que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto ainda. O outono é a estação onde o Senhor nos limpa o nosso ramo. O outono é a estação onde Ele nos poda para que a gente dê mais fruto ainda. Quando você passar pela experiência do outono, cuide para não murmurar. Porque talvez você tenha a sensação de que você não tem nada. Não tem mais glória nenhuma, ninguém quer tirar foto com você. Você se sente que está numa humilhação. Mas isso não é verdade. Deus precisa que você passe por esse tempo para você aprofundar o seu conhecimento do Senhor, para você aprofundar a sua intimidade com Deus, para você fortalecer a sua estrutura interior, porque ali é a partir dessa essência que você vai vir a frutificar depois. É um momento, é um período muito importante na nossa vida. E uma vez você estando bem alicerçada em Cristo, bem fundamentada, você vai perceber que quando chegar tempestades, ventanias e chuva, você não vai ficar abalada, nem vai desabar. Porque você está firme, você está firmada e fundamentada na rocha. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A sua tribulação tem que ser leve e momentânea. Deus não quer que você passe por uma tribulação duradoura. E quando uma filha de Deus passa por uma tribulação, ela tem que saber que vai produzir eterno peso de glória. E não só isso, é acima de toda comparação. Nós precisamos ter essa visão. Quando eu e você passarmos por sofrimento, a gente tem que saber que é para produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação. E continua, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que se veem são temporais. A folha, as flores, o fruto são temporais. O teu serviço é temporal, as tuas conquistas são temporais. A essência delas que vem do Espírito é eterna, é recebida por Deus. Mas as nossas ações físicas são temporais. Tudo o que procede de Cristo gera vida, e toda vida gerada de Cristo é eterna. Mas as nossas ações físicas, elas são temporais, elas precisam sofrer renovação diariamente. Amém? Quando o Senhor me deu esses versículos 13 e 14 de Filipenses 3, para aplicar na experiência do outono, são versículos muito conhecidos. Eu sei ele de cor, eu acredito que muitas de vocês sabem também,
Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Viu? Vocês sabem, né? Mas eu pedi para o Senhor de todo o meu coração que me desse uma experiência nova com esse versículo. Que aprofundasse a minha experiência nesse versículo. Não precisei pedir muito, logo já veio uma luz. Aí eu já vi que já estava começando a ficar entulhada. Estou sendo modesta, né? Estava começando a ficar entulhada. Entulhada de pensamentos, preocupações, afazeres. Isso se tornava em um peso extra que eu já estava levando por onde ia. E é claro que no final do dia resultava num cansaço, né? E aí, quando o Senhor lança a luz, a gente se arrepende. E a gente já pede para Ele trabalhar. Mas o Senhor lançou mais luz ainda. E eu percebi que lá, bem no íntimo, no meu interior, tinha muita coisa que eu precisava deixar cair, muita folha seca. Eu percebi no dia a dia que, às vezes, eu me encontrava com uma irmã e pensava, essa irmã, quando eu mais precisei dela, me deixou na mão. A outra, aquela irmã falou mal de mim por detrás. A outra, essa não dá para confiar. São tudo pensamentos que o Senhor quer que a gente se desfaça. São todos pensamentos que impedem a gente de avançar. Eu fiquei muito feliz que o Senhor me iluminou. É bênção para nós quando o Senhor nos ilumina. Triste é a gente ficar na ignorância. Todos veem que você está tropeçando naquilo, menos você. Não é? Então, glória a Deus, porque Ele nos ilumina. E nessa experiência, eu pedi ao Senhor que Ele limpasse o meu ramo para que eu desse mais fruto. Eu pedi a Ele para renovar a minha mente, porque eu queria ser transformada. Eu pedi ao Senhor graça para aplicar a cruz de Cristo em cada situação, porque eu queria experimentar o poder de Deus na minha vida. Eu realmente pedi isso. Eu pedi para que eu diminuísse, para que Ele crescesse. Eu pedi para o Senhor me despojar de todo acúmulo, de dolo, de maldade, de impureza, porque eu quero acolher com mansidão a palavra profética em mim implantada. Eu pedi de todo o coração, e o Senhor está ainda fazendo essa obra na minha vida. E eu quero que esse seja o meu pedido o tempo todo, e que seja o seu também. Não espere um sofrimento e tribulações duradouras chegarem para você decidir se despojar e ser renovada. Não espera. Para Deus, aplicar a cruz de Cristo em cada situação, no dia a dia, é mais eficaz do que um sofrimento extraordinário. Aplicando a cruz de Cristo em cada situação, no dia a dia, você vai experimentar crescimento. E quando você cresce, a igreja é edificada também. Peça a Deus para te desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente te assedia, para que você possa correr. Não é ficar parada, não é ficar para trás, não é ficar estacionada, estagnada, é correr com perseverança a carreira que te está proposta. Tem uma carreira que foi proposta para você e para mim. E o Senhor quer hoje, nos tempos finais, que você corra essa carreira que te está proposta. No último livro da Bíblia, Apocalipse, no último capítulo 22, no versículo 2, diz assim: no meio da sua praça da cidade santa da Nova Jerusalém, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Um dia não haverá mais a necessidade de você passar pela limpeza do outono, nem pelos sofrimentos, as restrições do inverno. Nesse dia, Deus já terá completado a boa obra que Ele começou em você.
Nesse dia você terá alcançado a plenitude de Cristo. O Evangelho, que é o poder de Deus, o polinizador de vida, já terá cumprido a sua missão. Nesse dia eu e você só desfrutaremos dos frutos da árvore da vida e juntas nos alegraremos. Nunca perca esse alvo de vista, nunca perca essa visão. No versículo 5 do Apocalipse 22 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O alvo que o Senhor colocou na sua vida, você vai levar a vida inteira para alcançar. Mas nunca se esqueça de esquecer das coisas que para trás ficam. Lembre sempre de avançar para as coisas que estão diante de você, sempre em novidade de vida. E prossiga com perseverança o alvo, até você chegar lá. Eu encerro aqui lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e 12, na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Irmãs, é por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que vocês sejam merecedoras delas. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiadas por Ele. E por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém.